tudo bem? Aqui quem fala é o Ryan. Hoje é o segundo vídeo da série Origami e Histórias. Nesse episódio, eu conto a história da tartaruga. A palavra japonesa para tartaruga é kami, e os japoneses acreditam que a tartaruga é um símbolo de sabedoria, felicidade, sorte, proteção e longevidade. Longevidade devido à sua longa vida útil e movimentos lentos. Segundo crenças antigas, a tartaruga é mágica e une o céu e a terra, com sua carapaça representando o céu e sua parte inferior quadrada representando a terra. De acordo com as crenças tradicionais japonesas, a tartaruga é um refúgio para os imortais e a montanha do mundo. Também é o símbolo de Kompira, o deus dos marinheiros. Um dos contos folclóricos japoneses mais populares, Urashima Taro, está ligado ao kami. Na cultura pop, uma tartaruga gigante com cauda de cobra chamada Gembo é vista como um símbolo poderoso, muitas vezes considerado um dos 4 animais guardiões do Japão. Existe uma lenda japonesa que nos ajuda a valorizar o tempo ao longo do qual nos sentimos felizes, a lenda do pescador e da tartaruga. Há muitos anos, vivia em um pequeno povoado da costa um humilde pescador, cujo nome era Urashima. Um dia, quando voltava de uma longa jornada de pesca, observou que um grupo de crianças maltratava uma tartaruga na beira da praia. Sem pensar 2 vezes, recriminou o comportamento das crianças e, para ter certeza de que iriam embora, deu algumas moedas a elas. Uma vez que o animal estava livre, Urashima a ajudou a voltar para o mar. No dia seguinte, enquanto estava pescando em alto mar, escutou uma voz que dizia seu nome. Quando procurou a origem da voz, identificou que era da tartaruga que tinha libertado no dia anterior. Ela lhe disse que servia a rainha de todos os mares, que residia no Palácio do Dragão, para o qual ele estava sendo convidado em agradecimento pelo seu ato. Assim, o pescador subiu nas costas da tartaruga e viajou pelo fundo do mar até chegar ao lugar no qual a rainha morava. Uma vez ali, ficou maravilhado pela suntuosidade do palácio e pela grande beleza da rainha. Ela o entreteve e encheu de atenção, mas quando o pescador já estava lá por 3 dias, comunicou ao monarca que desejava voltar para sua casa, já que ele havia sonhado que seus pais, já idosos, precisavam dele. A rainha não apresentou objeção quanto ao seu regresso, mas antes de partir, presenteou com uma caixa de laca incrustada com pérolas. Além disso, comunicou a ele uma importante advertência: a caixa não devia ser aberta sob nenhuma circunstância. Se ele cumprisse isso, poderia ser feliz. Após subir à superfície, Urashima começou o caminho para voltar para sua casa. À medida que avançava, se surpreendia mais e mais, pois não reconhecia seu povoado. De fato, ao chegar ao lugar onde se deveria ser seu lar, encontrou outra construção e, ao perguntar pelos seus pais, para as pessoas que encontrou por lá, ninguém soube responder. Quando disse o seu nome, uma pessoa muito mais velha disse que durante sua infância tinha ouvido a história de um pescador que tinha o mesmo nome e tinha desaparecido no mar. O detalhe é que isso havia acontecido há centenas de anos. E apesar de terem se passado 3 dias para Urashima, sozinho, triste e desesperado, foi até a beira do mar. Foi aí, então,
que pensou em abrir a caixa que a rainha tinha dado de presente, pois talvez pudesse voltar ao Palácio do Dragão. No entanto, ao abri-la, uma fumaça branca saiu de seu interior. Foi assim que, de repente, Urashima foi envelhecendo a cada passo que dava. Seu rosto foi ganhando cada vez mais rugas, seu corpo foi ficando cada vez mais pesado e seu cabelo ficou branco. Foi nesse momento que percebeu que o que havia naquela caixa eram os anos que passavam enquanto ele estava no palácio, que voltaram ao seu corpo. No dia seguinte, o corpo de Urashima estava na beira do mar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. Valeu, fui, tchau!